10 inscritos e ajude-nos a chegar no 100. A gente vai pedir para vocês deixar o joinha, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e comentar sugestões para mais vídeos. Tchau! Vire! E aí, pessoal? Tudo joinha? Graças a Deus, com vocês, tudo bem? Eu sou o professor Danilo e nessa aula nós vamos aprender regra de 3, um conteúdo muito utilizado no nosso dia a dia, beleza? Então vamos lá, vamos pro exercício aqui. Ó, a regra de 3 simples nós vamos aprender, tá? A regra de 3 tem a regra de 3 diretamente proporcional e a inversamente proporcional. Então, nesse primeiro exemplo aqui, ó, eu vou falar sobre a diretamente proporcional. Vamos começar de um exemplo mais simples, certo? Para depois passar para um mais complicado um pouquinho. Tá joia? Só para vocês entenderem aqui como é que funciona, tá? Então, vamos lá, ó. Duas máquinas de mesma capacidade produzem 30 peças. Quantas máquinas serão necessárias para se produzir 150 peças? Então vamos lá. Ó, reparem que aqui nós temos máquinas, duas máquinas, tá vendo? E peças, 30 peças. Essas são as nossas grandezas. Certo? Então, nós vamos montar aqui o probleminha, ó. Vamos escrever aqui, ó. Máquinas e peças. Beleza? Então, ó, aqui fala que duas máquinas produzem 30 peças. Quantas máquinas serão necessárias? Vamos colocar aqui então, ó. Quantas máquinas serão necessárias para se produzir 150 peças? Beleza? Aí é o seguinte, nós temos que elaborar uma pergunta para saber se a regra de 3 é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, certo? Então, a dica que eu dou é assim, ó, não se preocupem com os números, tá? Esqueçam os números. Preocupem em elaborar uma questão, uma pergunta, que vai determinar se essas grandezas aqui, máquinas, né? E peças são diretamente ou inversamente proporcionais, tá bom? Então, vamos pensar numa pergunta. Ó, vamos imaginar aqui, ó. Se eu tiver mais máquinas, eu vou produzir mais ou menos peças? Então, vamos lá. Se eu tiver mais máquinas, eu vou produzir mais peças. Concordam, pessoal? Então, como ficou mais e mais, isso aqui é uma regra de 3 diretamente proporcional, tá? Aí, como é que a gente resolve, ó? A gente vai resolver assim, ó. A gente vai colocar aqui, ó, essa razão, ó, 2 sobre x é igual a 30 sobre 150. Tá joia? E aí, pela propriedade fundamental das proporções, né, nós vamos fazer a multiplicação em cruz. Bacana? Ó, de cara aqui, ó, como tá dividindo, a gente já pode cortar esse zero com esse zero aqui. Já facilitou os cálculos pra gente, tá? Aqui, ó, vamos passar limpo, ó. Passando a limpo vai ficar, ó. Vou colocar aqui do lado, ó. 2 sobre x é igual a 3 sobre 15. O que dá para a gente fazer aqui ainda, se a gente quisesse, né? Só para vocês saberem, dá para simplificar, entendeu?
Nesse caso aqui tá simples de fazer, mas de repente uma hora aparece aí números grandes, né? E aí se a gente simplificar vai facilitar. Então vamos simplificar por 3, tá? Então, ó, o 3 e o 15 são divisíveis por 3. Então 3 dividido por 3 vai dar 1. E aqui 15 dividido por 3 vai dar 5. Beleza? Bacana? Vamos passar limpo de novo aqui, ó. 2 sobre x é igual a 1 sobre 5. Bacana? Então vamos lá, ó. Quando a gente chega nessa parte, a gente vai fazer a multiplicação em cruz. Bacana? Então aqui vai ficar, ó. 1 vezes x vai dar 1x. É igual a 2 vezes 5 dá 10. Portanto, ó, x igual a 10. Achamos o resultado. Então, o nosso x aqui, ó, vale 10. Ou seja, serão necessárias 10 máquinas. Tá vendo? Ó, o x está na fileira da máquina aqui, ó, da máquinas. Serão necessárias 10 máquinas, né? Na coluna das máquinas, né? Para produzir 150 peças. Bacana? Resposta 10 máquinas. Bacana? Então esse aí foi o nosso primeiro exercício, bem simplesinho, né? Para mostrar como é que funciona a regra de 3 diretamente proporcional. Ah, e uma coisa aqui, ó, que eu acho interessante de vocês saberem, né? Por que que fala regra de 3? Reparem, ó, que a gente tem 3 valores, ó. Ó, aqui tem um valor, aqui a gente tem um segundo valor e o terceiro valor. Por isso que chama regra de 3. E a gente está procurando saber descobrir quem que vai ser o nosso quarto valor. Entenderam? Bacana então, pessoal. Vamos para um próximo exercício aí, tá? Agora vamos para esse outro exercício, um pouquinho mais complicadinho. Para atender a alta demanda em Smart, uma fábrica decidiu aumentar o número de produtos produzidos diariamente. Para isso, ela investiu em mais 3 máquinas, totalizando-se 8 máquinas. Bom, de cara aqui a gente já percebe, ó, se ela investiu em mais 3 máquinas e totalizou 8, a gente já sabe que no começo tinha 5. Beleza? Sabendo que eram produzidos diariamente 750 celulares, haverá um aumento na produção diária de. Então vamos lá. Quais são as nossas grandezas? Máquinas e celulares, smart. Tá? No primeiro momento, então, ó, é o que eu falei. A gente vai ter 5 máquinas, tá? Porque quando aumentou 3, foi para 8. Quer dizer, então, no início tinham 5. E produzia 750 smart celulares diariamente. Bacana? Agora vamos lá, ó, pessoal. No segundo momento, a gente vai ter 8 máquinas. E a pergunta é: haverá um aumento na produção diária de? Então vamos descobrir aqui, ó. 8 máquinas vão produzir quantos celulares? Tá? Então, beleza. Ó, isso aqui a gente vai pensar. Se eu tiver mais máquinas, eu vou produzir mais ou menos celulares? Mais, beleza? Se eu tiver mais máquinas, eu produzo mais celulares. Então, como ficou mais e mais,
essas grandezas aqui, ó, são diretamente proporcionais. E sempre que a gente tem uma regra de 3 diretamente proporcional, a gente vai montar ela desse jeito aqui, ó. A proporção, ó. 5 sobre 8 é igual a 750 sobre x. Isso porque elas são diretamente proporcionais. Aí agora, pela propriedade fundamental das proporções, né? Pela propriedade fundamental das proporções, a gente pode multiplicar isso aqui em cruz, tá? Então vai dar 5 vezes x, 5x, é igual a 750 vezes 8. Vamos fazer aqui, rapidinho, ó. 750 vezes 8. 8 vezes 0, 8. 8 vezes 5, 40, vem 4. 8 vezes 7, 56 com 4, 60. Então vai ficar 5x é igual a 6.000. 5 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então vai ficar x é igual a 6.000 dividido por 5. Pessoal, vocês fazendo a divisão, vocês vão ver que isso aí vai dar 1.200. Tá? Então, quando a gente tiver 8 máquinas, serão produzidos 1.200 celulares. Aí agora que é a pegadinha aí da pergunta, né? Por quê? Não foi isso que perguntou. Perguntou: haverá, olha aqui, ó, haverá um aumento na produção diária de... Então, não quer saber quantos celulares passarão a ser produzidos. Quer saber qual vai ser o aumento na produção diária, tá? Então, no primeiro momento, eram produzidos 750. Agora, passou a ser produzido 1.200. Então, é só a gente fazer 1.200 menos 750. Isso aqui vai dar 450, que é a nossa resposta. Bacana? Resposta: serão produzidos... Perdão. Haverá um aumento na produção diária de 450 smartphones. Beleza, pessoal? Então é isso. Regra de 3, simples, diretamente proporcional. Não se preocupem com os números, tá? Se preocupem em elaborar uma pergunta de uma maneira que vocês vão chegar à conclusão se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Bacana? Então, beleza. Esses foram os nossos 2 exercícios aí sobre regra de 3 diretamente proporcional. Aê, bacana. Então agora, ó, vamos lá. Regra de 3, simples, inversamente proporcional, tá? Giovana viajou de carro a uma velocidade média de 60 km por hora, levando-se 6 horas até seu destino. Qual o tempo gasto se a velocidade média for de 90 km por hora? Vamos achar aqui as nossas grandezas. Giovana viajou de carro a uma velocidade média de 60 km por hora, levando-se 6 horas até seu destino. Qual o tempo gasto se a velocidade média for de 90 km por hora? Vamos montar aqui? Então, ó, no primeiro momento, a nossa primeira grandeza aqui, ó, que nós vamos colocar é quilômetros por hora. Quilômetros por hora. E tempo, que é horas, tá? A velocidade de tempo que está expressa aqui em horas.
Bacana? Essas são as nossas duas grandezas. E aí, ó, qual vai ser o tempo gasto, né? Se a velocidade média passar a ser de 90 km. Vamos lá. Então, ó, 60 km por hora gastou 6 horas. Beleza? Qual que é o tempo gasto? Nós vamos chamar aqui de x, se a velocidade média for de 90 km por hora. Tá? Então temos aqui, ó, as nossas duas grandezas, km por hora, e tempo que está expresso em horas, tá? Vamos lá, ó, aquela dica lá fundamental, hein? Nada de preocupar com o número, vamos preocupar com a pergunta, tá? Bom, então imagine, vocês estão fazendo uma viagem de carro, tá? Se o carro passar a correr mais, vocês vão gastar mais ou menos tempo para chegar até o local? Menos tempo. Concordam? Então, quanto maior a velocidade, né, o quilômetro por hora, menor vai ser o tempo. Agora vocês perceberam que ficou mais e menos? Nesse caso aqui, o que acontece? É uma regra de 3 inversamente proporcional. Aí agora vai mudar o jeito de montar a nossa proporção aqui, certo? A nossa razão. Então, como é que vai ficar? Ó, 60 sobre 90 é igual. Como ela é inversamente proporcional, nesse caso, ó, prestem atenção, a gente vai ter que inverter. A gente vai ter que colocar, em vez de colocar 6 sobre x, a gente vai ter que colocar x sobre 6, tá? Porque elas são inversamente proporcionais. Beleza? Ó, vamos cortar já esse zero com esse zero, tá? E agora vamos fazer a multiplicação em cruz. Como é que vai ficar isso aqui? Ó, 9x é igual a 6 vezes 6, que dá 36. X é igual a 36 dividido por 9. X é igual a 4. Beleza? Então, a nossa resposta, ó. Qual o tempo gasto? 4 horas. Bacana? Beleza, pessoal? Então, esse aí é o mais simples. Vamos para o mais complicadinho um pouquinho, tá? Sobre regra de 3 inversamente. Beleza? Vamos então para o próximo. E agora, para concluir a nossa aula, o nosso vídeo, vamos para o último exercício. Para encher um tanque de água do condomínio, 6 torneiras levam exatamente 14 horas. 6 torneiras levam exatamente 14 horas. Supondo que a vazão das torneiras seja sempre a mesma, ou seja, que sempre sai o mesmo tanto de água em cada uma das torneiras, que não tem variação de uma torneira para a outra, entendeu? Quanto tempo levaria para encher o tanque se fossem apenas 4 torneiras? Vamos montar aqui? Ó, então vamos lá. Nós temos aqui torneiras e nós temos aqui horas. Então vamos lá. 6 torneiras levam exatamente 14 horas para preencher esse tanque. Supondo que a vazão das torneiras seja sempre a mesma, quanto tempo levaria para encher o tanque se fossem apenas
4 torneiras. Então vamos colocar aqui, ó, 4 torneiras. Então ele está querendo saber quanto tempo levaria. Então aqui vai o X. Beleza? Então, ó, vamos lá. Vamos fazer a pergunta. Então imagina lá, tá? As torneiras tem as torneiras, né, enchendo um tanque lá, certo? Imagine, ó, esqueça os números. Pensa sem se preocupar com o número, ó. Pensa vamos raciocinar aqui, ó. Tá as torneiras lá enchendo o tanque lá do condomínio, certo? Se eu tiver mais torneiras, eu vou gastar mais ou menos horas para encher esse tanque. Ó, se eu tiver mais torneiras, o que vai acontecer? Eu vou gastar menos horas. Entenderam? Então, tá vendo que ficou mais e menos? Aí, nesse caso aqui, ó, é a nossa regra de 3 inversamente proporcional. Então, vamos lá. Como é que fica? Ó, 6 sobre 4 é igual. Então, como é inversamente proporcional, aqui a gente vai trocar. Em vez de vir 14 sobre x, a gente inverte e vai vir x sobre 14. Beleza? Então, vamos lá. Vamos multiplicar em cruz agora. Como é que fica? 4 vezes x. 4x é igual a 14 vezes 6. 14 vezes 6. Vamos fazer aqui, ó. 14 vezes 6. 4 vezes 6. De 4 vem 2. 6 vezes 1. 6 com 2, 8. Bacana? Então, 4x é igual a 84. 4 está multiplicando, ele passa dividindo. Fica aqui x é igual a 84 dividido por 4. Isso aqui fica que x é igual a 21. Fazendo a divisão, vai calcular, vai ver que vai dar 21. Então, essa é a nossa resposta. Então, qual que vai ser a quantidade de horas resposta: 21 horas para encher o tanque. Bacana? Com 4 torneiras, gastará 21 horas para encher esse tanque. Entenderam, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Ó, deixem o joinha, o like, tá? Se vocês gostaram, se foi útil o vídeo para vocês. Peço por gentileza que se inscrevam no canal, tá? E compartilhem esse vídeo, tá? Compartilhem com seu amigo aí da sua sala, tá? Com o seu familiar, tá bom? Com quem você gosta. Bacana? É isso aí. Então, fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima aula. Um grande abraço. Valeu!